Boa tarde! Hoje, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. E para comemorarmos esse dia, vamos fazer uma atividade bem legal. Nós vamos utilizar o nosso livrinho de história, na página 56, onde fala sobre o povo brasileiro, a formação do povo brasileiro. Aqui moravam os índios. Chegaram ao nosso país os brancos, os europeus. E com o tempo trouxeram os negros da África para trabalhar como escravos. Então a mistura do índio, do negro e do branco formou-se o povo brasileiro. E nós vamos compreender esse conteúdo na página 56. A formação do povo brasileiro aconteceu por meio de uma mistura de 3 raças: o índio, o branco, que veio da Europa, o negro, que veio da África, e aqui já tinha os índios, já estavam os índios. Todas elas são de grande importância para a formação da nossa sociedade. O branco trouxe muitas contribuições para o Brasil. Os indígenas foram os primeiros habitantes das nossas terras. Então, quando os europeus chegaram aqui no Brasil, os índios já moravam aqui, já existia. Então, os índios foram os primeiros habitantes do nosso país. Os brancos trouxeram culturas diferentes. O negro também é outra raça da formação do povo brasileiro. Ele veio para o Brasil, a princípio, para trabalhar como escravo na agricultura, na casa dos senhores, os donos dos engenhos. E trouxe contribuições para a nossa culinária, para o nosso vestuário, para a nossa música. Então, as 3 raças deram contribuição para a nossa cultura, para a nossa origem, o nosso vocabulário, a música, a dança, a culinária. Então, tem contribuições de todas as raças. Aí aqui no livrinho de vocês, foi por meio da convivência entre essas 3 raças que ocorreu a mistura entre brancos, indígenas e negros, e se originavam os mamelucos e caboclos. Vejam bem, o mameluco e caboclo é a mistura entre o branco e o indígena. Então, a mistura do índio com o branco surgiu quem? Surgiu o mameluco ou caboclo. Deixa eu te colar ali para vocês verem. Então, a mistura do índio com o branco surgiu quem? Os caboclos ou mamelucos, tá? O índio, mais quem? Mais o branco. A mistura do índio com o branco surgiu os caboclos. Agora, a mistura dos negros com os indígenas, os negros com os indígenas, os índios. A mistura do negro com os índios surgiram o cafuzo. Eu ia botar uma figura representando o cafuzo.
Surgiu quem? O cafuzo. Agora, a mistura do branco com os negros, branco com negro, surgiu os mulatos. Para vocês compreenderem, a titia vai botar figuras. Surgiram quem? Os mulatos. Vamos repetir essa mistura de raças para que vocês compreendam. Então, o povo brasileiro, ele é formado por índio, por negro e por branco. A mistura dessas raças, com o tempo, elas se misturaram e nasceram entre os índios e o branco, nasceu quem? Os caboclos. A mistura do negro com o índio, surgiu quem? O cafuzo. E a mistura do branco com o negro, surgiu quem? Os mulatos. E assim é a formação da nossa raça. Por isso que o Brasil, ele é bem diversificado. Ele tem brancos, ele tem morenos, ele tem negros, ele tem mulatos, por causa dessa mistura de raças. Com a influência de todas as raças, se formou-se o povo brasileiro e seus costumes e tradições. Nós vamos virar a folhinha e vamos responder atividades sobre o povo brasileiro. Pinte de acordo com a característica física as pessoas que representam cada uma das 3 principais raças que foram a formação do povo brasileiro. Então, aqui vocês vão pintar a formação do povo brasileiro, que foi quem? O índio, o branco e o negro. Vocês vão pintar as criancinhas, observem bem a cor da pele, tá? Quando vocês forem pintar as crianças, vocês têm que pintar representando bem cada raça. O índio, o branco e o negro. Segundo quesito, nós vamos ligar o nome que se dá à pessoa que é resultante da união de. A tia acabou de explicar aqui. Vejam bem, o branco com o negro, surgiu quem? Mulato. Aí você vai ligar para o mulato. O branco com o indígena, surgiu quem? O caboclo. O indígena com o negro, surgiu quem? O cafuzo. Aí vocês vão fazer a correspondência, ok? Continuando sobre a formação do nosso povo, a nossa cultura. Etnia brasileira. A palavra etnia, utilizada quando nos referimos à pessoa de um grupo social em que tem características semelhantes. Tem algo em comum, como na história, na cultura, na língua. Por exemplo, como vimos as principais raças que formam o povo brasileiro. Quais são as principais raças que formam o povo brasileiro? O índio, o negro e o branco. Então, nós vamos ver cada cultura dessas raças. Nós vamos começar pelos indígenas, os índios, que foram os primeiros habitantes do Brasil. Quando os brancos chegaram ao Brasil, os indígenas já habitavam nossas terras. Eles viviam em tribos mais conhecidas como Tupi. Elas contribuíram muito para nossa culinária. A culinária que os indígenas contribuíram bastante para a nossa culinária, como a utilização da mandioca, que nós conhecemos como macaxeira. Então, a macaxeira é costume de quem? Dos índios.
Vou colocar aqui, ó, do ladinho do índio. Então, o índio nos trouxe o costume de comer a macaxeira. Foi da mandioca que surgiu a tapioca, a massa para fazer aquele bolo. Também os índios contribuíram para a pimenta. Nós também utilizamos a pimenta, foi do índio que veio. Diversas frutas e diversos vegetais, como o milho. Nós temos o costume de comer milho por causa dos índios. A religião, respeito pela natureza e pelos animais. Então, a religião do índio, eles respeitam a natureza e os animais. Por quê? Porque eles viviam nas nossas matas. Os índios viviam nas nossas matas, vivem ainda. Ainda existem algumas tribos indígenas no nosso país. Eles viviam na natureza, então a religião dele era respeitar e amar a natureza. A música e na dança. Na música, os instrumentos musicais eram flautas, chocalhos que eles produziam, eles mesmos produziam para dançar a dança da chuva. A língua dos indígenas, palavra como igaraçu. Olha, uma palavra que veio dos indígenas, igaraçu. Então, os indígenas, eles também gostavam de brincar de peteca. A peteca veio dos índios. Um brinquedo que vocês gostam, que vocês conhecem muito bem e que veio do povo indígena. Agora nós vamos virar nossa folhinha e vamos ver a cultura do negro, tá? Nós vamos agora para o negro. Os negros eram capturados na África e vinham para o Brasil para ser escravos na lavoura. Contribuíram muito para a formação do povo brasileiro. Na culinária, o costume de comer cuscuz, arroz, feijoada, moqueca de crustáceos. Então, os frutos do mar foram costumes dos negros. Feijoada. A tia pegou a imagem de uma feijoada. Quem nos trouxe esse costume de comer feijoada foram os negros. Na religião, Xangôs, Candomblé, Afoxés, Orixás. Na música e na dança, instrumentos como agogô, abebé, berimbau, tambores, maracatu, samba, capoeira, coco, congada. Quem nos trouxe foram os negros. E uma brincadeira que foram trazida pelos negros foi pular corda, que nós conhecemos muito bem, que brincamos até hoje. Quem nos trouxe essa brincadeira foi os negros, pular corda. E os brancos? Quais foram as contribuições do branco? Os brancos vieram principalmente da Europa, contribuíram muito para a formação do nosso povo. Na culinária, o costume de comer açúcar, trigo, aí daí surgiu o bolo. Quem trouxe essa cultura para nós foi o branco. Bolo, açúcar, doces. Surgiu do branco. Aí a tia pegou a imagem de um bolo. Da religião, os brancos, quando vieram para cá, vieram com os jesuítas, padres jesuítas. Então, o catolicismo, a igreja católica, vieram dos brancos. Na música e na dança, instrumentos como rabeca, viola, bandolim, dança de ciranda e quadrilha vieram dos brancos, dos portugueses. E a nossa língua portuguesa, que nós falamos hoje, nós agradecemos aos brancos. Então, uma brincadeira que veio do branco, né, da raça, foi a brincadeira de roda.
Quem nos trouxe essa brincadeira de roda foram os brancos. Então veja como o nosso povo é diversificado. A nossa cultura é imensa. Então aqui nós temos as raças que formam o povo brasileiro e a cultura que eles não trouxeram. Então aqui no livrinho de vocês, na página 59, nós vamos responder, tá? Vamos lá? Marque um X nas frases verdadeiras. O povo brasileiro é formado pela mistura de 3 raças? Sim, acabamos de falar. Índio, negro e branco. O povo brasileiro é formado apenas por branco e por índio? Não, cadê o negro? Os indígenas não contribuíram para a nossa cultura, os índios não deixaram nada para a nossa cultura. A tia acabou de explicar para vocês que o costume de comer mandioca, brincar de peteca, dormir na rede, comidas de milho, veio de quem? Dos indígenas. Então os indígenas, eles contribuíram muito para a nossa cultura. Então essa alternativa é o quê? Falsa. Herdamos várias coisas dos brancos, dos negros e dos indígenas. Sim, herdamos muitas coisas dos índios, dos negros e dos brancos. Então essa alternativa é verdadeira. Segundo, vocês vão agrupar as mesmas formas e vão formar os nomes das raças que contribuíram para a nossa formação, para a formação do povo brasileiro. Então vocês vão procurar as figuras iguais e vão formar palavrinhas, tá? Olhem bem para as figuras, olhem bem para as sílabas e tentem formar uma palavra. Essa palavra vai ser as pessoas, o povo que contribuiu para a nossa formação, tá? Eu quero ver na nossa aulinha. No terceiro, vocês vão procurar no diagrama o negro, o indígena e o branco nos deixaram várias heranças. Encontre no caça-palavras o nome de 6 alimentos. Então, vocês vão procurar 6 alimentos que foram trazidos pelos povos índio, negro e branco, tá? Procurem bem direitinho que na nossa aula nós vamos fazer a correção. Agora vocês vão virar para a página 60. Observe alguns instrumentos que nos herdamos e pinte as letrinhas que formam seu nome. Nós herdamos da mistura dessas raças alguns instrumentos musicais. Eles trouxeram para cá e nós utilizamos nas nossas danças, nos nossos costumes. Aí aqui tem uma flauta, um berimbau, um tambor, uma viola e uma rabeca. Vocês vão pintar as letrinhas que formam esse nome, o nome desses instrumentos. Quinto quesito, vamos brincar de adivinhar. O que é o que é? É um instrumento musical que herdamos dos indígenas e tem 3 sílabas. Olha, os indígenas trouxeram o que para nós? Ele tem 3 sílabas. Eu quero ver na nossa aulinha. Letrinha B. É uma comida da culinária africana que tem 2 sílabas. Olha, veio da África. Tem 2 sílabas. É feito de milho. É uma delícia que nós fazemos em casa e comemos bastante. É amarelinho. Olha a dica que eu já dei. Letrinha C. É uma religião herdada dos brancos e tem 4 sílabas. A tia falou agorinha que os brancos vieram da Europa e trouxeram com eles quem? Os padres jesuítas. Os padres jesuítas tinham uma religião. Eles ensinaram aqui essa religião. Que religião é essa? Eu quero ver na nossa aulinha. Então, a nossa atividade de hoje é sobre a formação do povo brasileiro e a nossa etnia. Em comemoração ao dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, que nós temos que respeitar o negro.
não é uma cor de pele que vai nos fazer diferente da outra pessoa. Então, para essa data comemorativa, eu vou deixar um link na nossa agendinha sobre a história de Menina Bonita do Laço de Fita. Vou deixar essa historinha para vocês assistirem e nós vamos comentar sobre essa história na nossa aula. Essa historinha é de Ana Maria Machado. Assistam o link, é curtinho. No instante vocês assistem. Agora, depois que vocês verem esse link, que assistirem essa historinha, eu vou deixar uma atividade bem legal. Vocês vão produzir o bonequinho de vocês, a menina bonita do laço de fita. Olha, vocês vão desenhar, vão pintar ela da corzinha negra, marrom, vão fazer os cabelinhos com carocinhos de feijão. As menininhas, se quiserem colocar um lacinho, pode colocar. Vocês podem até aproveitar um lacinho de vocês, pede para a mamãe colar, para tirar foto, representar o trabalho de vocês. Os meninos também vão participar. Olha, vai fazer um menininho negrinho, marronzinho, lindo, para a gente comemorar o Dia da Consciência Negra. E esse trabalhinho, eu quero fotos, tá? Vai valer nota. Façam um lindo trabalho em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Esse trabalhinho pode ser entregue na próxima semana. Vocês têm um final de semana para fazer, ok? Beijos. Um bom final de semana. Aproveitem bem, protejam-se, usem máscara, usem álcool, passem álcool em gel na mãozinha, tá? Adorei essa semana com vocês, foi bastante proveitosa. Beijos, até segunda!